Até a sua velhice, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e eu os salvarei. Isaías 46 versículo 4. Vivemos dias em que a ansiedade tem se tornado uma sombra constante na vida de muitas pessoas. O medo do futuro, as pressões do presente e as dores do passado se misturam, criando um peso insuportável no coração. Mas a palavra de Deus nunca nos deixa sem resposta. Em Isaías 46, o Senhor nos lembra que Ele nos carrega desde o ventre e que, até a velhice, continuará nos sustentando. Este é um convite divino para descansar em seus cuidados, para entregar nossos fardos e permitir que a paz de Deus invada nosso ser. Neste devocional, vamos mergulhar profundamente nesse texto, entender como vencemos a ansiedade pela fé, e orar juntos para que o Espírito Santo traga alívio imediato ao seu coração. Fique até o fim e permita que essa mensagem transforme sua vida. Deus te sustenta desde o ventre. Isaías 46 versículo 3. Escutem-me, ó casa de Jacó, todos os remanescentes da casa de Israel, vocês a quem tomei nos braços desde o nascimento, e carreguei desde o ventre. Deus começa este capítulo nos recordando algo poderoso, que Ele nos carrega desde o início da nossa existência. Esse versículo é uma âncora contra a ansiedade. Muitas vezes, sentimos que estamos sozinhos no mundo, abandonados à própria sorte, tentando resolver tudo com nossas próprias forças. Mas Isaías 46 versículo 3 quebra essa mentira e nos apresenta uma verdade transformadora. Deus cuida de nós desde antes do nosso nascimento. A ansiedade muitas vezes nasce da sensação de estarmos fora de controle. Queremos ter domínio sobre todas as áreas da vida: saúde, família, finanças, futuro, e quando as coisas saem do nosso controle, surge o medo. Mas se Deus já nos carregava no ventre, isso significa que Ele conhece cada detalhe da nossa trajetória. Ele viu nossas lágrimas antes que fossem derramadas. Ele conhece cada batida do nosso coração. Esse cuidado eterno de Deus é suficiente para que possamos descansar. Ele nos formou, Ele nos conhece e Ele nos sustenta. A ansiedade diminui quando entregamos o controle ao Senhor e confiamos em seu cuidado infalível. Oramos: Senhor, obrigado porque o Senhor me carregou desde o ventre. Quando tudo parece incerto, quando o medo toma conta da minha alma, ajuda-me a lembrar que o Senhor sempre esteve comigo. Eu entrego minha ansiedade aos teus cuidados. Sustenta-me com tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa promessa de Deus. Deus não muda, Ele é o mesmo. Isaías 46 versículo 4. Mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. A ansiedade muitas vezes surge diante das mudanças da vida. O tempo passa, as circunstâncias se transformam, as pessoas vão embora e o mundo parece cada vez mais incerto. Mas Isaías 46:4 nos oferece uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras: Deus não muda. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Deus declara que estará conosco até a velhice. Isso significa que não importa a fase da vida, juventude, meia-idade ou terceira-idade, o Senhor continua sendo nosso sustentador. Não há uma temporada sequer que Ele ignore. Nenhuma lágrima passa despercebida. Ele diz: eu os fiz e eu os levarei. Isso é uma garantia eterna. A ansiedade perde força quando confiamos em um Deus que permanece o mesmo. Não estamos à mercê do acaso. Estamos nas mãos de um Deus imutável. A constância de Deus é uma rocha onde podemos construir nossa fé. Ele não se cansa. Ele não se distrai. Ele não abandona. Mesmo quando sentimos que tudo está desmoronando, podemos descansar porque Ele permanece fiel. Tu és imutável. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando as mudanças da vida me amedrontam, ajuda-me a lembrar que Tu não mudas. Tu me sustentaste até aqui e continuarás me sustentando. Obrigado por ser meu Deus fiel. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é fiel. Curta e compartilhe com mais alguém que está ansioso pelas mudanças da vida. O peso dos ídolos e a liberdade em Deus. Isaías 46 versículo 1-2. Bel se encurva, Nebo se abaixa, seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que vocês carregavam são agora um fardo, um peso para os exaustos. Juntos se abaixam e se encurvam, não conseguem salvar a carga, eles mesmos vão para o cativeiro. Isaías 46 versículo 1-2. A ansiedade muitas vezes está ligada aos ídolos que criamos em nossas vidas.
Isaías 46 inicia com uma cena poderosa e simbólica. Os deuses Bel e Nebo, tão reverenciados pela Babilônia, estão sendo carregados como cargas pesadas pelos animais. Os mesmos deuses que eram adorados agora são um peso insuportável, inúteis, impotentes e incapazes de salvar. Isso nos leva a uma profunda reflexão. O que temos carregado em nossos corações como ídolos modernos? Pode ser o desejo incontrolável por controle, sucesso, aprovação, segurança financeira ou relacionamentos perfeitos. Quando esses desejos tomam o lugar da confiança plena em Deus, tornam-se fardos que nos oprimem, exatamente como os ídolos de Isaías 46. Eles não sustentam, eles pesam, não libertam, aprisionam, não aliviam, geram ansiedade. Deus nos convida, através deste texto, a abandonar aquilo que não pode salvar e a nos rendermos àquele que verdadeiramente nos carrega. Quando trocamos os falsos deuses da nossa era pelo Deus vivo, encontramos descanso. A ansiedade enfraquece quando a fé é fortalecida. O peso da idolatria moderna pode ser invisível, mas seus efeitos são devastadores. Mente sobrecarregada, noite sem sono, coração agitado. Somente Deus tem poder para tomar esses fardos e nos devolver a paz. Isaías mostra um contraste claro. Os ídolos precisam ser carregados, mas o nosso Deus é quem nos carrega. É tempo de examinar o coração. O que tem gerado ansiedade? O que você tem tentado segurar que deveria entregar? Quais ídolos silenciosos têm tomado o lugar de Deus em sua confiança e segurança? Isaías 46 versículo 1-2 é um chamado urgente à libertação. Deus está dizendo: entregue o que pesa e deixe-me carregar você. A ansiedade começa a ruir quando entendemos que não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Os ídolos exigem esforço, sacrifício e geram frustração. Mas Deus oferece descanso, graça e salvação. A paz está em deixar os ídolos e confiar no Senhor. Senhor, eu reconheço que muitas vezes coloquei minha confiança em coisas que não podem salvar. Carreguei fardos que não me pertencem. Hoje, diante da tua palavra, eu deixo esses ídolos aos teus pés. Leva, Senhor, todo o peso, toda a ansiedade, tudo que ocupa o lugar que é teu. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu que essa mensagem te confrontou e libertou, escreva nos comentários: Deus me liberta dos ídolos. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa soltar o peso e confiar em Deus. Deus nos carrega desde o ventre. Isaías 46 versículo 3-4. Ouçam-me, ó casa de Jacó, todos vocês que são remanescentes da nação de Israel, a quem sustentei desde que nasceram, e que carreguei desde o ventre. Mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, eu sou aquele, eu os sustentarei. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Isaías 46 versículo 3-4. Que promessa maravilhosa! Em contraste com os ídolos que precisam ser carregados pelos homens, Deus se apresenta como aquele que carrega o seu povo. Desde o ventre até a velhice, Ele é o mesmo, imutável, fiel, cuidadoso. Essa passagem é um bálsamo para corações ansiosos. A ansiedade, muitas vezes, nasce do medo de sermos abandonados, esquecidos ou de que o futuro seja incerto. Isaías 46 versículo 3-4 destrói esse medo com a verdade poderosa. Deus está conosco desde o início até o fim. Observe que Deus não apenas observa a nossa vida. Ele participa. Ele sustenta, carrega, levanta, conduz. Mesmo quando nos sentimos fracos, exaustos, sem esperança, Ele continua firme. A ansiedade tenta nos convencer de que estamos sozinhos, que o fardo da vida depende inteiramente de nossas forças. Mas Deus afirma: eu os fiz e eu os levarei. Ele nos conhece melhor do que ninguém, pois nos formou, e promete nos carregar, literalmente nos sustentar, até o fim da jornada. Em um mundo que exige produtividade, performance e força constante, essas palavras são um refúgio. Deus não espera que sejamos autossuficientes. Pelo contrário, Ele nos convida a depender dele. Quando aceitamos essa dependência, a ansiedade cede espaço à paz. Não precisamos provar nada para sermos amados ou cuidados. Já somos, desde o ventre. Há algo ainda mais profundo neste trecho. Deus está conosco também na velhice. A sociedade moderna rejeita o envelhecer, mas Deus honra. Ele não abandona com o passar do tempo. Ele sustenta, mesmo quando os cabelos ficam brancos, mesmo quando a força do corpo diminui. Ele continua sendo o mesmo Deus, forte para carregar e fiel para salvar. Imagine agora tudo que você tem tentado carregar sozinho: responsabilidades, dores, decisões, medos, contas, filhos, saúde, futuro.
Agora, veja Deus estendendo os braços e dizendo: eu os sustentarei. Eu os levarei. Isso não é teoria espiritual. É promessa real. É base para descansar o coração. Quando entendemos isso, passamos a viver de forma diferente. A ansiedade não desaparece num passe de mágica, mas ela perde o poder de nos dominar. Sabemos que o nosso Pai Celestial cuida dos mínimos detalhes. Ele não nos carrega apenas nos dias bons, Ele é fiel nos dias sombrios também. Portanto, hoje, pare e respire fundo. Traga à sua memória as vezes em que Deus te sustentou, te livrou, te guiou. Ele não mudou. Ele não se cansou. Ele não se esqueceu. Se Ele te carregou até aqui, com certeza continuará te levando até o final. Deus eterno e fiel, obrigado por tua promessa de sustento desde o ventre até a velhice. Tantas vezes me sinto sobrecarregado, ansioso, com medo do futuro. Mas a tua palavra me lembra que não estou só. Tu me carregas, me sustentas e me salvarás. Ajuda-me a confiar em ti mais a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Se esta promessa tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus me sustenta todos os dias, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que não está só. Não há outro como nosso Deus. Isaías 46 versículos 5-10. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Alguns pegam o ouro da bolsa e pesam a prata na balança, contratam um ourives para transformá-lo num deus, e se prostram, adorando. Eles o carregam nos ombros, o colocam em seu lugar, e ali ele permanece. De lá não se move. Mesmo que alguém clame por ele, não responde, não pode salvá-lo da sua aflição. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Isaías 46 versículos 5-10 é uma declaração poderosa da unicidade e soberania de Deus. Ele desafia os falsos deuses e os ídolos humanos, mostrando que ninguém pode ser comparado a ele. Diferente dos ídolos que são criados pelas mãos dos homens, Deus é eterno, criador, soberano e pessoal. Essa verdade é um remédio poderoso contra a ansiedade. Porque no centro da ansiedade está, muitas vezes, a tentativa de controlar o incontrolável. Queremos garantir o amanhã, queremos saber todas as respostas, queremos dominar os resultados. Mas Deus afirma: eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Ele sabe o fim desde o começo. Ele é soberano sobre todas as coisas. A ansiedade também cresce quando depositamos nossa confiança em coisas instáveis: dinheiro, status, relacionamentos, saúde, política. Isaías mostra a futilidade desses ídolos. Eles são moldados, colocados em pedestais, mas não respondem, não salvam, não agem. Em contraste, o nosso Deus ouve, age, responde, salva. Quando substituímos nossa fé no Deus verdadeiro por deuses que criamos, inevitavelmente colhemos ansiedade, frustração e vazio. Mas quando voltamos os olhos para o Senhor, encontramos estabilidade. Ele não é feito de ouro nem de prata. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não está preso em templos. Ele habita conosco. Ele não permanece imóvel. Ele age poderosamente em nosso favor. O Senhor conhece cada detalhe do que você está enfrentando. Ele conhece sua dor, sua luta, seu medo. E ele declara: eu sou Deus. Isso não é apenas um título. É uma garantia. Significa que ele tem controle sobre tudo. Significa que você pode descansar. Essa verdade deve mudar completamente a maneira como enfrentamos a ansiedade. Não estamos à mercê do acaso. Não somos vítimas do caos. Somos filhos de um Deus incomparável, que vê além do tempo, que conhece o futuro e que nos ama com amor eterno. Confie nele. Entregue seus medos a ele. Adore a ele. Não há outro como nosso Deus. Nenhum ídolo, nenhum homem, nenhuma solução humana pode fazer o que ele faz. Ele é digno da sua confiança. Deus poderoso e incomparável, hoje declaro que não há ninguém como tu. Perdoa-me por tantas vezes confiar em coisas que não podem me salvar. Hoje eu volto os olhos a ti e entrego toda a ansiedade, toda a insegurança e todo o medo. Reina sobre minha vida. Tu sabes o fim desde o começo, e nisso eu descanso. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus é soberano sobre tudo, comente: não há outro como meu Deus, e envie este vídeo para quem precisa lembrar que Deus está no controle.